Opa, pessoal, começando aqui o Asseia Talks, um programa de curiosidades, entretenimento e também muita informação aqui da cidade de Alumínio. Eu sou Carlos de Bartolomeu, sou vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Alumínio, uma associação que começou há pouquíssimos tempo aqui na cidade. Esse é um programa, o primeiro de muitos, espero estar fazendo, que eu sempre almejei fazer, conhecer as pessoas aqui da cidade, trazer histórias, trazer profissionais da cidade para outros territórios, para as pessoas poderem conhecer mais, trazer pessoas de fora também, né, com capacidade técnica, curiosidades. Então, espero que consiga trazer muitas informações para vocês. Também quero agradecer primeiramente aqui também Miguel Produções e Locações, né, que está disponibilizando esse maravilhoso estúdio, proporcionando a gente a utilizar, trazer essas informações para vocês, né? Ele trabalha com locações de mesas, cadeiras, tendas, né? Vou deixar o contato aqui para vocês entrarem em contato com ele. Ele é um dos nossos associados também, então vou deixar meu muito obrigado a ele, né? E vamos dar início aqui à primeira entrevista, né? Com muita honra, né? Estou disponibilizando aqui a primeira entrevista com o meu amigo Zé Eduardo. Ele é uma pessoa ilustre, é a história viva da cidade, né? De uma família tradicionalíssima. Eu tenho muita honra de fazer parte com ele nessa jornada da associação. Ele também faz parte do corpo diretivo e é uma honra estar com ele aqui. Como você está, Edu? Tudo bem? Eu queria que você se apresentasse aí mais... Tudo bem, Carlos, tudo jóia. Tudo jóia? Tudo beleza. E aí, como que estão as coisas aqui em Alumínio? Estamos aí, né, na luta pela organização da associação comercial. Finalmente, né, deu certo. Exatamente. Dessa vez não tem volta, deixar bem registrado logo no começo. Sim, diferente das outras oportunidades que você também viveu, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas dessa vez é diferente, né? É isso aí, agora vamos com vários desafios, né? Sim. Mas eu tenho certeza que nós vamos romper obstáculo por obstáculo e vamos trazer um desenvolvimento aí para o comércio local, tenho certeza. Legal. Fala um pouquinho, Edu, da sua história aqui em Alumínio, assim, pode ser resumidamente mesmo, porque a gente vai entrar nos assuntos, mas como que você se vê? Porque eu sou uma pessoa que veio de fora e para mim a história de Alumínio se mistura com algumas famílias daqui local, né? E a sua família é uma que você fica ali entre o que é a cidade, o que é a família. Conta um pouquinho aí que você viveu esse... Bom, como diz o ditado, né? Tudo começou, a música, né? Acho que é do Netinho lá. Tudo começou. Foi... meu bisavô chegou aqui. Naquela época que os italianos estavam vindo... ele chegou aqui dia 16 de maio de 1898. Vindo da Itália, né? Com a roupa do corpo. Não somente ele, naquela época. Sim. Nós temos, quem está nos ouvindo praticamente vai conhece outros italianos que vieram também, né? Minha família também veio. A minha veio numa leva secundária após a sua. Mas... Enfim, ele estava nesse barco, literalmente, ele veio de barco, né? E ficou aqui em Alumínio, chegou só com a roupa do corpo, né? Nós não sabemos exatamente por que ele parou aqui, mas ele parou aqui. E ele já veio casado, né, com a esposa, 2 filhos. O meu avô, que é o pai da minha mãe, já nasceu aqui, né? Aí começa um pouco da história né, da continuidade da família. Meu avô casou com a minha avó, que é nascida no bairro Itararé, hoje, o nosso bairro Itararé. Minha avó é nascida aqui. E eles arrendaram um pequeno sítio na época, que é esse sítio quando você vai para o Isauro, a escola Isauro e para o Itararé. Tem um pontilhão, passou o pontilhão do lado direito, hoje virou fábrica, mas começava ali, esse pedaço de terra.
o tempo foi passando, eles viviam da agricultura no começo ali. Não tinha muito, né? Que era uma coisa normal. Até que um belo dia, um colega do meu avô, do Dário, falou para ele: por que vocês não trabalham com açougue? Uma tentativa de comércio. Meu avô acatou a ideia. Eu estou sendo bem prático e rápido, claro, né? E começou a ter indo para o caminho. Aí começou o comércio na família. Foi com esse açougue. Legal. Então ele trazia os animais aqui para alumínio, abatia e vendia. O açougue dele é onde é o Vilas hoje. Pô, legal. Então era o açougue, a leiteria, trabalhava em conjunto. A família do meu avô era ele, a avó, né? Vó Lola e vô Dário, e os 5 filhos, o Joaquim, o Milton, o Valderi, a Neuza e a Alzira. Os homens faziam um serviço mais pesado. Acordavam 3, 4 horas da manhã, abatiam o animal, preparavam, cortavam, separavam e ia para o açougue vender. E as mulheres, que era minha mãe e minha tia, fazia a entrega do leite naquela época, que o leite entregava nas casas. Então punha o leite na charrete, na verdade nos vidros, naquela época era vidro mesmo, né? Vazios. Eles tinham já os clientes na vila industrial, que já era formado, né, naquela época. Minha mãe conta que ela começava lá na casa do Dr. Figueiredo e descia, fazendo toda a vila da quem eram os clientes. Ela pegava o litro vazio e deixava o cheio. Periódico, né? Porque a validade era totalmente diferente do que é hoje, né? Isso. E nós brincamos que ela inventou, sem querer, ela estava fazendo o primeiro iFood, né? Sem, né? Exatamente. Então as duas faziam esse trabalho do leite com a leiteria, e os meninos atacavam o serviço mais pesado. O tempo foi passando, ela casou. Os irmãos também já tinham casado, cada um começou a pegar o seu caminho. Ela começou a vender daí tecido, aonde hoje é o escritório da doutora Ana Paula, a atual prefeita. Ela começou a vender os primeiros metros de tecido aqui em alumínio. Então do leite, que ela, né, de uma fase, ela já passou para o tecido. E os irmãos continuavam também um pouco com açougue, cada um numa parte do comércio. De quem que ela comprava o tecido? Ela comprava o tecido do Elias, que é aqui de Sorocaba, dono do primeiro, que foi se tornar o primeiro dono do primeiro shopping em Sorocaba. O meu pai conheceu ele em Votorantim vendendo... naquela época, as costuras eram feitas nas casas. Não tinham roupa pronta para você comprar. Estou falando de 60, 70 anos atrás. O Elias vendia os cortes, e meu pai falava que ele punha no braço 1,20 m para a calça e 80 centímetros para a saia, que era para as mulheres. Ele começou a vida assim. Na época, minha mãe começou a comprar o tecido dele, ele já estava bem mais encorpado. Você chegando em Sorocaba hoje, na Avenida São Paulo, tem aquela Globalança do lado direito ali, não sei se vocês conhecem ali. Era tudo dele ali. Sim. Nessa época ele já estava um bom comerciante, com um valor muito alto de potencial. As irmãs cuidavam da loja enquanto ele saía negociar tecido pelo Brasil afora. Para você ver, né? Então, na época era muito difícil assim, a locomoção, tudo, Sim. Né? E já tinha os primeiros relacionamentos. Não era alumínio ainda, Sim, né? Mas tinha os primeiros relacionamentos com Sorocaba já, exatamente. Né? Você vê? Aí eu me lembro, eu era pequeno, eu ia com meu irmão, que é mais novo que eu. Nós ficávamos embaixo das bancas de tecido fazendo brincadeira, um brincando com o outro, e minha mãe comprando tecido. Nós íamos de ônibus, minha mãe separava os pedidos, aí no domingo meu pai emprestava a caminhonete do meu avô, nessa época, que ele já estava com açougue, buscávamos o tecido lá, ela enrolava o tecido naquelas tabuinhas para na segunda-feira começar a vender. Né? Eu já queria até deixar um gancho aí, pergunta para você. Como que era crescer naquela época, né, em alumínio? Né, como que era você, a sua visão? Porque essa é a história que você contou de um percurso que sua família traçou. Mas e a sua visão, como que era crescer, né? Sabendo que não é... olha, era puro instinto, Carlos, naquela época. O que nós temos hoje de informação, de treinamento, de empreendedorismo,
zero naquela época. Era o tino comercial. A minha mãe nasceu para ser comerciante. Era o tino dela. Entendeu? Tanto é que se você der um papel, uma coisa para ela anotar, fazer alguma conta com máquina, ela se perde. Se você fala, dona Neuza, quanto que é 1.000 mais 500 mais 320? Ela vai fazendo de cabeça. Sim. Ela vai fazendo de cabeça. Ela vai fazendo de cabeça, entendeu? Imagina, né? Então ela era o tino, ela nasceu para fazer isso, entendeu? É verdade. Na época da loja também, depois o tempo foi passando, ela começou a trabalhar com confecções prontas já. Então ela tinha uma parte de tecido, porque daí as roupas começaram a ter mais acesso, né? Sim. Então daí ela desceu aonde é o Vilas, hoje que eu falei, tinha a leiteria, tinha uma pequena porta, ela abriu a primeira porta dela ali. Aí depois ela começou com as roupas e nós mudamos aqui para Santa Luzia. Que daí ela começou a trabalhar com roupa mesmo, desde recém-nascido até a área social, com terno, gravata e tudo. Sim, Ela manteve um pouquinho do tecido lá, mas a roupa foi migrando. Entendeu? Mas tudo, Carlos, assim, cara, era o jeito dela. É como você via as coisas também. Eu via sempre trabalhando, correndo, fazendo. E nós fomos crescendo junto com ela, né? Mas ela nasceu. Sim. Então, foi uma época no tecido, uma época com confecções, e agora, há 30 anos atrás, que ela migrou para decorações. Você vê, Então, minha mãe foi uma mutação dentro Seguiu a tendência, né? Que é, isso, Hoje em dia, né, você vê, né? Aquela época, até com pouca instrução, se você for pensar, né? A pessoa já tem essa sensibilidade de migração. Hoje você vê muitas empresas, empresários que não têm essa sensibilidade hoje de falar assim, olha, isso aqui já não está funcionando mais, eu preciso fazer outra coisa. O que eu trago de alerta para o tempo atual é os colegas que estão numa boa estabilidade, que estão equilibrados, nunca se acomodarem. Sempre estar atento às mudanças, às tendências. Não é porque hoje eu percebo que a coisa é muito mais rápida, tudo, né? Imagina. Então a pessoa, não, hoje está legal, está tudo bem. Fica esperto. Procura alguma coisa para se atualizar, para ajustar, para você não ser pego de surpresa, né? Legal, bacana. E o tempo foi passando e ela fez 67 anos de comércio. Né? Comércio. A minha tia, depois parede e meia, vendia sapato, né? A tia que entregava leite migrou para o sapato. Teve bons anos aqui, uma boa sapataria aqui em alumínio. Então nós somos dentro. A minha mãe é prima da Vera, que é o Enio do Posto. É prima do Mita Araborelli, que é do Bom Lugar hoje. Então era natalino. Por que eu me reviveu ser o natalino? Porque o primeiro mercado do pai dele chamava natalino. Ele foi criado dentro do mercado do seu natalino, que é primo da minha mãe. Entendeu? Aí o tempo foi passando, o natalino acho que já tinha falecido, chamou uma época Santo Antônio, o mercado dele, e depois Taraborelli, que é até hoje. Quando ele inaugurou o natalino aqui, tem 5 anos, 6 anos, aqui embaixo, foi uma homenagem ao pai, ele voltou lá às origens, entendeu? Por isso que chama-se o natalino. Né? Famílias tradicionais aqui, todas envolvidas, né? Vocês foram, devido às proporções, praticamente os bandeirantes. Sempre o que eu gosto de destacar é que tinham outras famílias também. Sim, claro. Que nós não fomos, né? Mas fizemos uma partinha da história aí, com certeza. Como outras famílias fizeram, desenvolveram outros comércios, né? Então, enfim, a gente sabe várias histórias. Tem a minha prima, que é a Sandra, da Rococó Modas, está aí, a Flávia, da farmácia, da Invita. Então, ficou aí os parentes no meio do comércio, né? Muito próximo. Muito próximo. Então, muito a gente bacana. lembra algumas coisas e acho importante isso ficar registrado, né? A gente quer registrar e reaver essas memórias. A ideia é essa aqui, Sim. Né? Por isso que a gente teve a ideia que apareceu essa ideia de chamar você que está próximo a nós, outro dia num bate-papo informal, você começou a contar umas histórias e aí eu, o Vinícius, meu sócio, ele teve até mais sacada, ele falou, putz,
por que você não faz, né? Logo o primeiro com o Edu, uma informação. Até peço desculpa, esqueci de agradecer, né? Tá sendo uma honra ser o primeiro, né? Tem muitos outros que poderiam estar aqui, mas eu creio que virão aqui também e vão ajudar nessa nova história aqui da Associação Comercial, né? Vamos fazer isso aí. Agora, Edu, eu queria que você puxasse na sua memória aí a época que realmente alumínio começou a existir, né? Essa transição, né? Da sua família, do seu pai, né? Como que foi, né? Fazia parte de outro município, a cidade, isso, né? Municipou. Como que foi para vocês aqui essa informação? Vocês na época gostaram, ficaram surpresos ou não tinha ideia do que poderia ser? Como que foi no ano da transição ou quando começou a ter a ideia de cogitar essa ideia de se tornar alumínio? O que eu conheço foram 15 anos de luta para emancipar alumínio. Foram praticamente três comissões até que saiu a emancipação. Eu acompanhei os 48 do segundo tempo da terceira turma, que já, né? Então nós acompanhamos as indas e vindas para a Assembleia Legislativa em São Paulo, né? Porque teve toda a base. Sim, foi muita dedicação do pessoal que participou, muita luta para que fizesse a emancipação, porque alumínio pertencia a São Roque. Alumínio era bairro de São Roque. O tempo foi passando, Mairim que emancipou de São Roque. Aí o tempo foi passando, nesse tempo todo a CBA incorporou o ICMS sempre ficando para Mairinque, e nós entendíamos, a maioria da população entendia naquela época que não era justo. O retorno que Mairinque dava para alumínio... Porque fisicamente, a gente está falando de fisicamente, por mais que seja a mesma cidade, fisicamente, para quem não sabe, né, tem uma distância lá de onde São 8 quilômetros. Mairinque mesmo, até o centro de alumínio, sem contar o outro pedaço de alumínio que também tem um deslocamento, que é lá para o lado do Figueiras, que também tem um deslocamento. Então tem uma distância geográfica significativa, né? E a CBA tá aqui. Tá aqui, sempre forte, né? Porque o ICMS ficava para Mairinque e Mairinque não dava atenção adequada para alumínio, pela proporção. A indústria estando aqui, ia para lá, mas não voltava muito pouco. Então essa união incorporou e saiu a emancipação. Foi em 1900 a lei foi assinada em 1991, dezembro de 91, e a primeira eleição foi feita em 1992. Eu esqueci de falar. Alumínio, quando alumínio era bairro de Mairinque ainda, em 82, se eu não me engano, o Maluf elevou a distrito de Mairinque. Então, quando o alumínio emancipou de Mairinque, não era bairro, ele já era um distrito, entendeu? Então nós ficamos, acho que 10 anos como distrito de Mairinque. Legal. Aí emancipou junto com Araçariguama, junto com Quadra, aqui perto de Tatuí, Alumínio. Foram vários municípios que emanciparam naquela leva. Então a luta, por que foi? Porque eu entendo que foi melhor. É isso que eu ia te perguntar agora. Foi melhor. Só a perspectiva. Sim. O que você acha? Foi melhor porque ficou tudo para cá. Tem os problemas, tem as discussões, tem as visões diferentes, tem como em qualquer convivência humana tem. Mas hoje você tem tudo na sua mão, né? Hoje você precisa falar com a prefeita, você vai agenda um horário lá com ela, hoje. E além do que as escolas, os bairros, as quadras, os asfaltos, tem coisa para ser feito? Tem coisa para ser feito. Como qualquer lugar. Qualquer lugar. Nós estamos com 33 anos de vida, né? Então tem muita coisa para ser feito, mas é uma coisa, eu acho, porque quem decide é o povo aluminense agora, entendeu? Eu acho que a grande mudança foi isso. Então você tem poder de fogo para escolher, discutir e escolher aquilo que você acha que é melhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma que foi melhor, entendeu? Então, agora é o seguinte, me conta um pouco, o seu pai foi uma pessoa muito importante aqui para a cidade, né? Em partes, né?
Dá uma passadinha nesse assunto pra gente aí, qual que era a visão que tinha na época, né? O que aconteceu, né? Como que ele se tornou uma pessoa pública aqui na cidade? Foi exatamente na época da União para a Emancipação. Naquela época havia uma ideologia de transformar numa cidade Alumínio uma cidade boa de convivência, exatamente por causa que nós víamos, né, a falta de retorno. Então ali nasceu várias ideias, né, de transformar Alumínio numa cidade de referência. E ele chegou aqui em 55, ele veio com 13 anos, ele nasceu em Votorantim. Aí o meu avô veio de Votorantim, vou falar de comércio de novo, para trabalhar da CBA, que vende supermercado, não é supermercado, chamava depois ele virou César, era um mercado que a fábrica mantinha para os funcionários, para tomar conta desse mercado. Então ele chegou para tomar conta aqui. Ah, legal. E meu pai, naquela época, já podia trabalhar com 13 para 14, já entrou de estafeta, né? Hoje o que o e-mail, o Zap faz, antigamente era os estafeta que fazia, né? Então eu tenho que pegar um papel, levar para outra sessão, trazer, voltar, enfim, era o que tinha por momento, né? Então ele veio e o meu avô depois de uma época foi para dentro lá da fábrica e aposentou daí. Meu avô trabalhou 50 anos no grupo Votorantim. Bastante. Ele trabalhou tomando conta de loja em 2 anos em Londrina, de tecido, porque o grupo Votorantim, o início foi tecido em Votorantim. Aí depois que ele veio para cá, começou a trabalhar no mercado e aqui ficou. Legal. Então trabalhou. E meu pai, ele sempre fala que tinha uma dívida com alumínio por ser acolhido. Sim. Por ter uma casa, um salário, uma construção de vida. E ele falou que imaginou, falou, eu posso tentar colaborar alguma coisa. E daí que ele se candidatou, foi o segundo prefeito, passou uma vez pela política, ficou muito desgostoso, muito, e está fora da vida pública faz 25 anos, entendeu? Então, dentro das possibilidades, ele deixou lá a prefeitura em ordem, e nós não temos, daí está lá com a cabeça tranquila, não tem problema. Fez o que ele acho que teve, dentro das possibilidades. Possibilidades, né? Eu, assim, fazendo um parênteses aqui na conversa, eu também, né, sou de São Paulo, né, capital, fui criado lá, tenho negócios lá, e acabei vindo para Alumínio também de uma forma de oportunidade, né? Então, fazendo um parênteses, assim, um comparativo com o seu pai, é o que eu sinto aqui que eu posso dizer para Alumínio, é o que eu estou dedicando na parte da associação, né? Que é um trabalho voluntário que a gente tem, é um trabalho bem dificultoso, né? Então, é o que eu senti, também é o que ele deve ter sentido, né? É o que está dentro das nossas possibilidades, né? O que a gente pode se comprometer, a gente faz. Então, é só um parênteses aqui. Você também está dentro, né? Quantas vezes você tentou também, né? Então o que ele pôde fazer, ele fez. Eu só falo o seguinte, se todo homem público administrasse com a idoneidade e o caráter que ele administrou, talvez a região, talvez o Estado, talvez o Brasil estivesse politicamente bem diferente para coisas boas, entendeu? E se você parar a pensar, não deve ter sido um período fácil, porque era um período que estava começando, né, a cidade. Foi pego a municipalização do ensino, lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Sem contar que o país vivia uma hiperinflação, tudo, né? Tava bem muitas complicado, coisas impactavam, né? Mas eu sou de opinião, quem se dispõe a entrar na vida pública tem que estar ciente disso. Né? Mas, enfim, isso. Foi o que... Eu volto a repetir, se o pessoal, né, os homens públicos seguissem a cartilha dele, tenho certeza que o Brasil estaria bem legal. Legal. Puxando a deixa, né, como você é uma pessoa que conhece muitos empresários e também sua família, né, teve grande relação com a CBA,
né, diretamente, indiretamente. Eu queria que a gente puxasse um assunto sobre a CBA, algumas coisas. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Você contou uma história muito curiosa, que eu acho que reflete muito o que não é hoje o nosso país, infelizmente, né? Nós vivemos uma época assim que não é que as pessoas não têm acesso ao ensino. Às vezes elas não têm acesso ao ensino de qualidade, né? A gente entende como que funcionam as coisas. Mas você me contou uma vez uma história, né? Que os diretores da CBA, eles tinham não uma exigência, não sei se essa é a palavra, né? Mas tinham uma responsabilidade, eles se sentiam responsáveis por algumas coisas. Conta essa história que você contou para mim uma vez. Não, os mais antigos sabem, né? Quem está ouvindo aí. Os mais novos vão ficar sabendo. Na verdade, não eram os diretores, era um só, que era o Dr. Figueroa. Específico. Assim, é um ser humano, né? Como todo mundo tem seus acertos, tem seus erros, mas eu considero ele como se fosse o Pelé para a família Antônio Hermílio de Moraes. Era o camisa 10. Então. Vai demorar um pouquinho para aparecer outro. Ele ficou aí 35 anos no comando da fábrica, e uma das coisas que ele colaborava com a sociedade, ele controlava os boletins dos filhos dos funcionários, né? Então, ele falava para o pai, ele sabia às vezes até o nome do filho. Pede para ele mandar lá o boletim. Ele tem que estar igual ao azul do céu, hein? Senão você corre o risco de ficar sem emprego. Sim. E ele corrigia boletim por boletim. Olha, para que isso aí você naquela época muitos ficavam bravos, não entendiam, mas hoje tem muitas pessoas que têm uma residência, têm estudo, ou o filho é médico, ou o filho é advogado, é técnico, independe da área. Com isso, graças a essa exigência dele. É um símbolo de cidadania isso aí, né? Fugindo um pouco, assim, falando de sociedade no modo geral. Sim. Sociedade, sabe, e confunde muito qual que é o papel do professor, da escola e da família, né? Sim. Então, a opinião que eu tenho é que sim, a responsabilidade de notas boas do seu filho é extremamente dos pais, né? E aí ele fazia uma forma de você, né, dar uma vida melhor para o seu filho, né? Uma exigência para o seu filho, né? Então além do que tinha a associação, os alcoólicos anônimos, tinha combate ao câncer, tinha outras, né, a fábrica por intermédio dele ajudava aqui a cidade, entendeu? Havia uma participação social da fábrica na cidade. Isso eu estou falando antes da emancipação, né? Claro. Não, eu estou falando de CBA do modo geral. Então é um dos que a gente, né, vários assuntos. Eu já falei da calcinha, meu pai fala. Conta a história da calcinha. Vale para o empreendedorismo, né? Claro. Tudo é comunicação e quem está fazendo o filtro. Chegou um caminhão na portaria da fábrica, muitos anos atrás. A pessoa leu que estava chegando e ligou para o almoxarifado. Viu? Estou recebendo aqui 1000 sacos de calcinha. O cara do outro lado do almoxarifado, calcinha? Tem alguma coisa errada. Não, tá. O cara veio, chegou lá na portaria, foi ler. Era cal que usa. Sinha, que era a marca. É piada, mas não pode ser. Estou falando. Mas virou uma piada, né? Virou uma piada, hein? Sabia dessa, negado? Sim. Então, para quem tem um grande empreendimento, lógico. Você vê a comunicação. Tá, tudo bem, nós estamos falando de muitos anos atrás, né? Né? Mas isso é uma das histórias que rola dentro da fábrica. Tem. É rádio peão. Isso aí, cada um tem uma história, cada um tem. Né? Mas porque assim, a CBA ela é conhecida mundialmente, né? Então ela precisou criar o seu ecossistema aqui, né? Tanto que ela tem a vila, fez. Eu quero falar. Ela precisou, porque você precisa de mão de obra para as coisas acontecerem, e nem tudo estava aqui em alumínio, né?
Vamos ser atual. O que está mais faltando no mercado hoje? A mão de obra. Hoje é a dor, né, do empresário. A mão de obra qualificada, porque você encontra aí. O Tony Miriel, quando casou, ele foi viajar de lua de mel para a Europa. E foi conhecer empresas de alumínio na época. Né? Porque, eu já falei, né? Você viu que os modelos das casas são modelos. Até o modelo é parecido com o modelo europeu. Tem lareira lá dentro, tem banheiras nos quartos. Elas são casas confortáveis lá dentro, entendeu? Lá da parte dos engenheiros, como da parte dos técnicos, que é o resto da vila, né? Meu avô mesmo, que eu falei que é aposentado, ele morava numa casa muito boa quando ele aposentou na fábrica, né? Então, por que era isso? Para você ter a mão de obra. A necessidade de ter mão de obra. Até hoje, a vila não paga água. Quem está fornecendo água lá é a própria fábrica, até hoje. No começo não pagava energia. Né? É que assim... Tudo isso para valorizar a mão de obra. Você valorizar e tá tudo bem, só que as coisas precisam se atualizar, né? Sim. Não adianta a gente querer viver como se estivesse vivendo há 30 anos atrás, né? Não é uma crítica do lado mal, uma crítica construtiva até, né? Porque as pessoas, a cidade ela ter nascido em torno por conta muito da CBA, que ela fez o bairro, fez tudo, ela precisava trazer essas pessoas para trabalhar, para as coisas acontecerem, e tá tudo bem, né? Mas agora até te faço uma pergunta assim, meio capciosa. Olhando hoje, né? Na época tudo bem, mas olhando hoje é um pouco ruim, né? É um pouco ruim. O relacionamento, você fala? Não, relacionamento. A questão, né, que as pessoas, elas estão ainda, às vezes, com a cabeça de 30 anos atrás, né? Eu acho que de a pessoa se emancipar mesmo, né? Então, teve o lado bom, que foi importante, só que o mundo está em constância mudança, né? E aí tem algumas pessoas que estão paradas aí no nosso essencialismo, né? Houve. Nessa parte, para garantir a mão de obra, Carlos, houve muito. E precisava, né? Era necessário. Era necessário. Uma outra época, se você indicasse um colega para trabalhar, você ganhava... Olha lá. O Miguelzão já teve lá dentro já. Você ganhava um extra, para trazer um salário mínimo, tá vendo? Tá vendo? Então era o momento. Mas hoje acaba ficando uma herança não tão boa, né? Pensando na cabeça de hoje, né? Então, e era também um dos motivos da exigência também lá do estudo. Estava tudo uma coisa atrelada ao. Claro. Porque aí, o começo da CBA foi muito braçal, né? Para se tornar a tecnologia que existe lá hoje, levou muito tempo, né? Mas no começo era na mão, né? Então, eram outros tempos, né? Bom, legal. CBA, mais alguma curiosidade que você lembra aí da época de CBA? Na verdade, quem contou até foi meu pai, né? Meu pai trabalhou, eu esqueci de falar. Seu pai 25 anos. Seu pai não teve aqui. 25 anos na fábrica também. Eu morei na Vila Industrial, né? Então... eu convivi ali também, né? Realidade. A vivência é legal. Tem várias histórias da fábrica, né? Que esse do calcinha é difícil. Virou uma piada isso aí. Mas eu acredito que para a época era tudo possível mesmo. Então tem muita história, né? Agora, Edu, falando mais assim da cidade agora, né? Personagens assim que você lembra assim, fala, putz, é uma personagem, uma pessoa icônica, uma pessoa que passou por aqui, que era de outro lugar ou daqui mesmo. Quem que você lembra assim, que você pode falar, putz, bem característica assim? São pessoas, coitadas, com alguma certa deficiência, com um problema familiar, mas acabam marcando, né? Deixa eu ver se tem o Manelão, o pessoal tinha medo dele aqui no Paulo Dias. Ele tinha um problema mental. Hoje a gente, né? Mas ele era assustável, o pessoal tinha medo de passar ali. Porque é onde é o rodoviário ali hoje. Ali não era nada, assim, tinha pouquíssimas casas, era um eucalipto, e ele morava com a mãe, uma pessoa muito humilde, mas por falta até de assistencial, né? Então o pessoal tinha medo dele também, né?
de convivência, de passar perto. Porque na época também a informação era outra, né? As pessoas não sabiam como lidar, né? Hoje em dia a gente tem a evolução, os estudos que nos conduz melhor a lidar com essas Sim, tinha o Lucas também, o mais recente, era um rapaz inteligentíssimo. Inteligentíssimo, mas problema de alcoolismo, problema de desestrutura na família, mas tinha uma letra bonita, falava bem, conhecia as capitais, os países, tudo, mas se tornou. Então ele vivia para os comércios pedindo dinheiro para tomar a cachaçinha dele, né? Então, olha, são vários. É assim mesmo. O mais recente é o Jacaré, bem lembrado, Miguel. Né? Então virou figura folclórica aqui, né? O pessoal tenta ajudar, interna, se cuida, ele sai bonitinho. 3, 4 dias depois, infelizmente, ele perde pro vício, né? Mas são... É uma luta diária, né? Bom, Edu, então vamos lá. Como que você vê a cidade hoje, né? Comparado com o que você viveu lá atrás? Eu tenho certeza que você fala que tá muito melhor, tal, mas assim... as diferenças das realidades, né? De como era, como é hoje. Como você vê? Eu entendo que o grande pulo aí foi a era digital, né? E por que eu falo? Porque hoje alumínio se tornou conhecido. Lá atrás, primeiro que nós tínhamos a fama de cidade rica. Logo lá essa história já. Na primeira administração, você tinha pouco contato com os deputados, né, com as pessoas, e quando você tinha algum contato, falava, não, vocês não precisam, tudo bem, a gente respeitava. Hoje não, hoje alumínio nesses pontos foi descoberto. Hoje você vê que, até por causa da tecnologia, tudo, né, vem vários candidatos, trazem, né, pensando em verba, em melhorias para a cidade, sempre está chegando verbas para tudo que é lado. Então houve uma mudança. Por essa aproximação que eu... A diferença de como era antes, né? Porque eu já ouvi essa história aqui. Os riquinhos, né? Tinha esse papo, né? Alumínio é rico, alumínio... Realmente, se você pôr na per capita, ela se torna né, destacado em relação às outras. Mas eu acho que um orçamento melhor sempre é melhor, né? Claro. Então mudou nesse sentido, o alumínio foi descoberto, vamos dizer, né? Então hoje, até agora com a duplicação, né? Com a própria, voltando a falar da parte digital, tudo, né? Melhorou nesse sentido. Acho que a comunicação, a presença, a visualização, houve uma ruptura, né? Ficou mais conhecida. O investimento de infraestrutura aqui, da parte do governo estadual, né, a própria duplicação da Raposo tem valorizado muito aqui a cidade em si, o acesso, né, a locomoção, tanto até para São Paulo mesmo, né, ficou muito mais fácil. Está sendo criado uma malha agora, né? A Lívio está sendo duplicada também. Sim. Então vai duplicar o acesso para Castelo, Raposo e São Paulo vai fechar, né? Então o alumínio vai ficar bem pertinho de São Paulo, né? E você sente falta de alguma coisa do passado? Do passado? Do futebolzinho no campinho raiz, né? Né? O campinho, todo lugar sempre tinha um campinho. O campinho que é tortinho, tinha uns toquinhos pelo meio. O gol era feito com qualquer coisa de madeira lá. A bola era mais ou menos, mas aí que saíam puxando para o esporte, né? O Brasil perdeu um pouco do seu requinte mundial, exatamente porque perderam os campos de várzeas, os campos... Fazer diferença mesmo. Onde o brasileiro desenvolvia a sua técnica, a sua agilidade, que saíam da marcação rígida dos europeus, que são robôs, né? Então vinha o brasileiro com a ginga. Da onde ele tirava essa ginga? Era dos campos. Os campos eram perfeitos? Não eram. Eram sempre barroquinhas, cantinhos, lugar. Era se virar o que tinha, né? Se virar descalço. Quanta topada não dei de abrir o dedão jogando bola. Você tem saudade disso aí? Eu tenho. Você era matador? Você era o que do time? Eu, meio de campo. Meio de campo, cara, camisa 10, armava ali e tal, jogava pra cá, pra lá. Então dá saudade porque, na minha opinião, robotizaram as crianças.
Entendeu? Sim. A escolinha é muito boa, muito melhor estar numa escolinha do que estar na rua sem fazer nada. Mas eu acho que falta um pouco de humanização de quem é o coordenador. Não adianta você chegar com uma criança de 5, 6, 7 anos, marca, vão jogar no 2, no 3, no 4. Não, esquece. Pega a camisa, entrega pro menino, vai lá e brinca. Sem responsabilidade, né? Ganhou, perdeu. O esporte, né? Acabou. O esporte, ele tira. A criança não é que ele precisa virar um jogador, mas o esporte... Entendeu? Na minha época era assim. De onde você quer brincar? Meio de campo. Eu gosto na lateral. Saíram bons jogadores. Sim. Não tinha esse peso de ficar marcando. Isso é em vários esportes, sabia? Foram que me podando, sabe? Tem a criança tem que ser... Deixa a criança jogar. Quando tiver lá com 13, 14... Vai aprender um pouco mais de técnica, né? Aí você pode falar. Mas ficam engessando a criançada. Verdade. Solta. O brasileiro tem que ter da técnica. O Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa esses dias, ele tem razão. Deveria ter um programa de fazer campo não com sintético, não com grama, o tapetão antigo, de barro mesmo. 20 por 20, terrão. E põe a molecada para jogar. Aí que você tira ali você vai perceber quem vai e quem não vai. Entendeu? Deixou muito... Muito, como eu diria, muito rígido, né? Tudo. Entendeu? Muito fechado, sem entradinhas. Então você tem que soltar a criança, deixa a criança jogar. Entendeu? Boa. É o que eu penso, né? Isso aí, tem que falar. Edu, para as pessoas que não é de alumínio, o que você pode vender para elas assim da cidade? Fala assim, poxa, cidade aqui é isso, é aquilo. Eu vejo alumínio, até pela característica da fábrica, voltando, não tem como a gente fugir. Claro. É uma cidade calorosa para receber as pessoas. Porque nós temos uma miscigenação aqui. Então nós convivemos com várias pessoas de várias partes do Brasil, quiçá até do mundo. Sim, com certeza. Porque já vieram técnicos montar aí os fornos, conviveram com o brasileiro aqui, os alemães, os italianos, tudo. Então nós temos os mineiros, os paranaenses, os nordestinos, e são todos bem recebidos. O alumínio recebe muito bem as pessoas. Quem quiser vir para o alumínio pode vir, que vai ser bem recebido, com certeza absoluta. Tem espaço para todo mundo e tem como se desenvolver aqui. Legal. Você quer falar mais alguma coisa? Algum comércio, alguma coisa assim pontual que você lembra, que você quer compartilhar? O Miguel tem mais umas 2 horas. Não, tô brincando. A gente depois faz o parte 2, né, Miguel? Não, mas assim, onde que era, de repente, determinada família que tinha uma empresa, sei lá, de alguma coisa, uma padaria em algum lugar, tinha um mercado em outro lugar, onde era não sei o quê, você tem a dinâmica aqui da cidade. Basicamente, o mais recente foi o natalino, né, que trouxe o ponto aqui para baixo, né, de diferente, né, o posto continua lá, numa coisa assim marcante que eu me lembre de cabeça agora não, o Carlos. Mas a maioria, o mais diferente foi agora do natalino, né, que veio aqui para porque ele sempre foi lá onde é o bom lugar, o ponto que era o natalino, o pai e os 2 irmãos, o Mi e o Nenê, que é o Zé Antônio, que é que depois eles dividiram, o Mi ficou com o supermercado e o Nenê abriu o Constrói. O Constrói acho que completou 42 ou 40 e poucos anos agora de material de construção, né? Que é outro comércio bem antigo aqui em alumínio, que então vem da mesma família, entendeu? Os irmãos na época ficaram aqui em alumínio, eles têm mais 2 irmãos, os 2 foram morar fora e eles ficaram aqui. O Mi ficou com o mercado e o Nenê foi para a da construção, né? Então tá lá até mais um comércio bem antigo aqui de alumínio. Então acho que é por hora só, Edu. Só isso? Só isso, tá bom, né? Senão o pessoal vai conhecer muitos segredos seus. Com certeza tem mais histórias aí. Quem sabe, né? A gente não marca uma próxima aí. Só vou falar do Paraíso, então. Do bairro, quer falar? Então vamos falar. Quem falou pra mim foi meu tio, o Valderi. Irmão da minha mãe.
chama Paraíso porque há muito tempo atrás tinha um apiário lá no Paraíso. Chamava Apiário Paraíso. Aí Aí ficou o bairro Paraíso. E o pedágio? O pedágio. O bairro chama pedágio porque há muitos anos atrás tinha uma cabine de cobrança de pedágio aqui em Alumínio. Simples assim. Simples assim, que é onde é a passarela hoje. Uhum. Depois eles mudaram para em frente à igreja. Sim. Era uma cabine só e ficava um cobrador, ele atendia os dois lados. Porque também não tinha tanto fluxo também. Né? Aí naquela época as pessoas que moravam em Alumínio, como referência, onde você mora? Lá no pedágio. Lá no pedágio. Mas as coisas, os nomes acontecem assim, simples assim, não tem muita... Aí o tempo passou, o bairro cresceu, ficou pedágio e o pedágio saiu. Aí, depois de muitos anos, ele voltou, né, aqui embaixo, que agora também já não está mais, que virou o free flow lá para o outro lado, para a divisa lá. Então chama pedágio porque antes desse primeiro pedágio que foi desativado aqui, já teve pedágio em Alumínio. Eu não convivi nessa época. Minha mãe, o pai e meu pai que contam. Sim. Então, por isso que chama pedágio. Tá? Obrigado, isso aí. Obrigado, Edu. Imagine. Por essa oportunidade. É uma grande honra novamente eu ser o seu parceiro de diretoria. Eu aprendo todo dia com você. Imagina. De verdade, não é demagogia, nada. É de verdade mesmo. Você tem muito que nos ensinar, apresentar. Né? Não, eu só agradeço porque nós conversamos em casa, Carlos, até questão de município, acho que até já foi conversado com as autoridades, a Alumínio precisa criar um centro histórico, alguma coisa que vá relatando essas histórias. Eu estou falando um grãozinho de areia de alumínio, mas tem tantas pessoas boas para você trazer aqui, que são moradores antigos, outras famílias que ajudaram, volto a repetir, né? Alumínio, com tantas histórias, o Donias até contou do vô dele, que fazia o treinamento embaixo de uma árvore, que não era nem Senai ainda. Então, se você conversar com os antigos aqui de Alumínio, você vai... Olha, o podcast aqui do Miguel vai longe. Vai longe, né? Tantas e tantas histórias, e eu acredito que isso tem que ser canalizado. Hoje a internet facilita um pouco isso, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um pedaço disso, né? Claro que eu acho que você fazer um centro histórico, uma coisa física é primordial, sim, né? Mas o que a gente pode fazer hoje é usar essa ferramenta que a gente tem. Até nós lamentamos quando derrubaram o antigo rodovalho, a escola. Ali, de repente, poderia ser um início de um centro cultural. De repente, poderia até mudar. Mas foi uma escola marcante, foi a primeira em Alumínio. Sim. Era EPG Rural, Comendador Rodovalho. Várias pessoas estudaram lá, várias e várias e várias. Cinema. Quantas histórias, né? Cinema. Né? Então, voltando para o lado histórico, né? Tem que ter, acho que, uma parte física. Eu acredito que ainda vai ser feito. A gente, como membro da associação, a gente pode lutar por isso, né? Claro que depende de outros fatores, né? Mas a gente... Porque tem que pôr no papel, né? Porque as pessoas vão falecendo, os mais antigos, as histórias vão ficando, né? E o que faz uma nação é a sua história. Tem um ditado, né? Para você fazer o seu futuro, você tem que conhecer seu passado. Exatamente. Então, a criançada está crescendo. Daqui a pouco vão ser homens públicos, vão ser vereadores, vão ser Tá, e da onde que surgiram as coisas? Por que assim, né? Por que tal coisa chama isso? Porque, né? Como que foi feita a emancipação? Você vai perdendo essa... Né? Mas e você tem que instigar o interesse também. Não adianta você achar que as pessoas vão se interessar porque vão se interessar. Não. Então, é importante esse espaço que você está abrindo, né, junto com o Miguel, pela associação, e que seja um marco histórico aqui, né? Se Deus quiser. Estamos aí trabalhando. Quero finalizar aqui, fazer um convite também. Nós da ACE, né, Associação Comercial e Empresarial de Alumínio, estamos com um trabalho novo aqui na cidade. Convido você que é empresário da cidade, vem fazer parte conosco, vem
dar esse voto de confiança, porque nós estamos aqui na diretoria, mas o papel é de diretoria, né? A gente traz o nosso conhecimento, que a gente pode contribuir com as nossas experiências, mas é um trabalho árduo e preciso não só da contribuição das pessoas, a gente precisa que elas se dediquem conosco, né? Mesmo que não tenham um cargo eletivo, né? Mas que ela possa contribuir com o crescimento do comércio local, né? Mudar, trazer estudos, mudar a mentalidade das pessoas, né? Que é o futuro. Então, eu convido você, se você quiser contribuir, se associar à nossa associação, vou deixar o contato aqui embaixo também, fixado em algum lugar aqui na tela. E obrigado por você ter assistido até agora e até a próxima.